Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem e prontos para mais uma aula. Hoje daremos continuidade à aula 18, parte B, e trabalharemos geografia. Vamos lá? Na aula de hoje de geografia, nós vamos falar sobre a formação das cidades brasileiras e, claro, vamos falar bastante sobre a nossa cidade de Barretos. Para começarmos, nós vamos ler a letra da canção, que é o hino da nossa cidade, que é o hino da cidade de Barretos. Antes de fazer a leitura com vocês da letra do nosso hino, eu vou dar uma breve explicação sobre os símbolos da nossa cidade. Então, toda cidade tem os seus símbolos. Nós temos aqui o hino, que é a letra que está aí no seu material, que eu vou fazer a leitura já já com vocês. O hino da cidade é um símbolo. A bandeira, que tem aqui ao lado esquerdo do seu material, porém, no seu material não está colorido. Aqui na tela eu trouxe colorida para você visualizar melhor. A bandeira da nossa cidade, ela é representada por 3 cores: vermelha, amarela e verde. Depois também vocês poderão fazer um trabalho mais aprofundado sobre o significado dessas cores da nossa bandeira e com os seus professores. Na nossa bandeira também nós temos, onde eu estou passando o meu ponteiro, representa o estado de São Paulo. E essa estrela que tem lá em cima representa a cidade de Barretos. Então, isso significa que essa estrela é a localização da cidade de Barretos dentro do estado de São Paulo. E aqui, mais abaixo, nós temos o brasão. Tenho certeza que você se lembra do brasão, porque você vê muito nos cadernos que você recebe no início do ano, sempre tem esse brasão. No uniforme, normalmente vem também esse brasão, então você já está acostumado a ver esse brasão. Será que você se lembra o que está escrito aqui embaixo? Traduzindo o que vem escrito aí no nosso brasão da cidade de Barretos, o significado é: somos todos irmãos. Esse é o lema da nossa cidade de Barretos. Agora eu vou fazer com vocês a leitura da letra do nosso hino e, claro, depois você poderá ouvir aí a música completa, o hino completo, juntamente com os seus professores. Então acompanhe, eu vou ler em forma de poema. Por Barretos, bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria, avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Por Barretos, bandeirante. O sol ardente o prado e as searas doura. As bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos, bandeirante. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas, o zagal. Sem distinções de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos, bandeirante. A letra do nosso hino da cidade de Barretos é uma letra muito forte, tem um significado muito forte. Mas existem palavras aqui que com certeza vocês desconhecem o significado. Então é importante que também vocês façam aí um trabalho, juntamente com seus professores, de destacar essas palavras que vocês desconhecem o significado, para que vocês pesquisem e entendam de uma maneira mais clara tudo que o nosso hino, que a letra do nosso hino está significando aí para a nossa cidade de Barretos. Aqui ao lado direito e embaixo, nós temos o nome dos compositores, olha lá onde eu circulei, do nosso hino de Barretos. Então nós temos a música, que é a melodia, foi criada pelo professor Aimoré do Brasil. Talvez vocês se lembrem desse nome também porque na nossa cidade existe uma escola estadual que recebeu esse nome, do professor Aimoré do Brasil. Então, ele criou a melodia, a música. E a letra? Quem compôs a letra do nosso hino foi o Dr. Osório Faleiros da Rocha. Então, é importante você saber aí quem compôs o nosso hino da nossa cidade. Primeira atividade, você vai precisar do caderno, que se você já olhou aí no seu material, não tem o espaço suficiente para você responder aí no próprio material. Então, pegue o seu caderno, coloque a data, com aquela organização de sempre. Primeira questão, a letra A. A pergunta é: qual o título desse hino? Aí no seu material não tem o título completo do nosso hino, mas eu falei várias vezes durante a explicação.
Claro, se você não se lembra, faça uma pesquisa. Você pode perceber que aí no seu material tem um endereço eletrônico também, que eu vou mostrar já já, que você pode entrar, acessar e terá várias informações sobre a nossa cidade. Então, na letra A, você vai escrever o nome do título, ou seja, o título do nosso hino, que é o título do hino é... Letra B. Quais os segmentos citados que são abençoados? Então, lá na letra do nosso hino, foram citados alguns segmentos. Professor, o que são segmentos? São alguns itens que foram citados lá que recebem as bênçãos do Senhor. Então, se você esqueceu, volte lá e escreva quais são esses segmentos abençoados. E a letra C? O que o autor quis dizer com? Olha o trecho que foi retirado de lá. Como as suas ovelhas, o zagal. Vocês lembram que quando usamos aspas é para destacar alguns trechos, como nesse caso aqui. Então, nesse trecho do hino, da letra do nosso hino, o que o autor quis dizer? Como as suas ovelhas, o zagal. Então, você vai escrever o significado aí no seu caderno. Como eu disse, provavelmente você não sabe o significado dessa palavra aqui, zagal. E sem saber o significado dessa palavra zagal, você não vai conseguir explicar. Então, use o dicionário. Nós também já trouxemos várias vezes para vocês o dicionário online, que você também pode acessar e descobrir o significado para poder responder essa questão. Vamos falar agora sobre as diferenças entre as cidades. Na primeira imagem, aqui ao lado esquerdo, nós temos a imagem de Barretos, de uma parte da cidade de Barretos, e mostrando a Catedral do Espírito Santo. Olha aqui onde eu estou passando meu ponteiro. Essa é a Catedral do Espírito Santo, que é aquela igreja que fica lá no centro da cidade, de Barretos. E aqui do lado direito, nós temos a vista da cidade de São Paulo, da capital. Claro que é só uma parte. Então, aqui está mostrando a Ponte Estaiada e também arranha-céus em São Paulo. A Ponte Estaiada é aqui onde eu estou passando o ponteiro. E os arranha-céus são esses prédios muito altos que são chamados de arranha-céus. Os municípios podem ser formados tanto pela zona rural, que é o campo, como pela zona urbana, pela área urbana, que são as cidades, onde ficam a prefeitura, que é o poder executivo, e a Câmara Municipal, que é o poder legislativo. De acordo com o número de habitantes e atividades realizadas, as cidades são classificadas como pequenas, médias e grandes. Então, dentro do nosso país, dentro de qualquer país, nós temos cidades pequenas, cidades médias e cidades grandes. O que foi dito lá em cima, que eu até destaquei para vocês, é que toda cidade ela tem duas áreas. Ela é dividida em área rural, que é a parte das fazendas, e área urbana, que é mesmo dentro da cidade. E dentro da cidade tem a prefeitura, que é chamado de poder executivo. Por que executivo? Porque executa as leis. E tem a Câmara Municipal, que é chamado de poder legislativo. É lá onde ficam os vereadores. Eles elaboram as leis. Então, por isso que lá é chamado de poder legislativo. Lembra que eu falei do site que teria aqui para vocês como sugestão? Então, tá aqui, ó, é um site onde você encontra várias informações sobre a nossa cidade de Barretos. Então, você pode entrar, acessar esse site e conhecerá muito mais sobre a nossa cidade. Aqui tem uma curiosidade da cidade de Barretos. Você sabia? O povoado de Ibitu se chamava antigamente Passatempo, por causa de um rio e também por ser um lugar agradável para se passar o tempo. Depois se chamou Itambé, que quer dizer lugar que tem muito morro alto. Então, talvez você já tenha até ido até o povoado de Ibitu, né? É como se fosse uma mini cidade, mas que pertence à cidade, pertence ao município de Barretos. Por isso é chamado de povoado. Lá no povoado de Ibitu, tem, olha aqui a imagem abaixo, né? Tem uma igreja, tem uma pracinha. Então lá é chamado de, era, né, no passado chamado de Passatempo. Por quê? Porque era um lugar, ainda é um lugar agradável, um lugar tranquilo, um lugar bem calmo. E por isso, naquela época, eles chamavam de Passatempo. Aqui do lado direito, eu vou ler para vocês um poema chamado Minha Terra, de Nindoval Reis, que também foi cantado, olha, Todos Cantam Sua Terra, por Gonçalves Dias. Eu vou ler para vocês, acompanhem aí no seu material.
Primeiro houve a floresta e nas clareiras a taba do valente Guarani. Ao longe, o marulhar das cachoeiras e o canto singular do juriti. Depois veio o caboclo e das palmeiras esbeltas que se erguiam aqui e ali. Tirou vigas, esteios, cumeiras, plantando essa cidade onde nasci. E agora, quem a vê na sinfonia do labor incessante dia a dia, crescendo mais e mais, sempre altaneira. Bem diz minha Barretos bandeirante, que sabe, em seu orgulho edificante, honrar a grande pátria brasileira. E agora que eu vou ler as informações sobre esse poema para vocês. Poema composto pelo poeta barretense Nidoval Reis, que era inédito na ocasião do aniversário de 100 anos de Barretos. Por isso, podemos supor que foi feito especialmente para o álbum do centenário. Centenário por se tratar de 100 anos, né, pessoal? Nidoval Reis, nascido no distrito barretense de Laranjeira, em 22 de dezembro de 1922, foi um jornalista proeminente. Atuou em várias localidades, inclusive na capital do estado. Nidoval cantou a sua terra nos moldes da epopeia bandeirante, com a intenção de exaltar a grandeza do barretense como um partícipe do tradicional espírito paulista. Então, ele fez esse poema em homenagem ao centenário de Barretos, ou seja, quando a nossa cidade completou 100 anos. Próxima atividade, essa você vai fazer aí no seu próprio material, é a atividade 2. Complete com as palavras a seguir as frases abaixo. Então, você vai perceber que tem a frase A, B e C, e cada frase tem algumas lacunas. Olha onde eu estou passando ponteiro. Essas lacunas são uns espaços e você vai ter que, de acordo com o que nós lemos sobre a nossa cidade, sobre a formação de algumas cidades, vocês vão completar com as palavras seguintes. Então, você vai completar com a palavra prefeitura, urbana, cidade, médias, atividades econômicas ou paisagens. Então, você vai descobrir onde encaixar, onde escrever corretamente cada uma dessas palavras ou dessas expressões para que as frases fiquem corretas de acordo com o que acabamos de ler. Claro, você pode voltar aí no seu material, fazer a leitura novamente para te ajudar, caso você fique em dúvida. Origem das cidades. Origem é o surgimento, é de onde surgiu cada cidade. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês sobre o nosso município de Barretos também. E como eu disse, depois você pode procurar mais informações. Inclusive, nós vamos ter isso na nossa tarefa. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer aí. Barretos é um município brasileiro do estado de São Paulo, na mesorregião de Ribeirão Preto. Então, várias cidades aqui da nossa região formam a mesorregião, que é chamado de mesorregião de Ribeirão Preto. Localiza-se a uma latitude, eu vou ler para vocês agora, pessoal, isso é a localização, são as coordenadas da nossa cidade. Coordenadas é um assunto que você vai aprender mais adiante. Então, eu vou fazer a leitura aqui, só para você saber sobre a localização da nossa cidade. Então, localiza-se a uma latitude, a gente lê assim, 20 graus, 33 minutos e 26 segundos ao sul. E uma longitude, 48 graus, 34 minutos e 4 segundos a oeste, estando a uma altura média de 530 metros. Sua população estimada em 2019 é de 122.098 habitantes, em uma área de 1.563,6 quilômetros quadrados. A cidade é nacionalmente conhecida no Brasil pela Festa do Patrão e também pela Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, a qual é considerada como o maior festival de rodeio e de música sertaneja do país. O município é formado pela sede e pelos distritos de Alberto Moreira e Ibitu. Lembra que eu acabei de mostrar para vocês? O Ibitu é um povoado, é chamado também de distrito de Barretos. Assim como tem o de Ibitu, que nós acabamos de ver a imagem, tem também o de Alberto Moreira, que é um outro povoado que também pertence à nossa cidade. Com certeza você já ouviu falar desses dois povoados, que também é chamado de distrito, de Ibitu e de Alberto Moreira, que fazem parte da nossa cidade também.
E você quer saber mais sobre a história de nossa cidade? Converse com seu professor ou professora e façam uma pesquisa sobre esse assunto. Nossa querida Barretos tem uma história muito rica, vocês vão amar. Então, vocês vão ter que fazer, vocês vão fazer aí, de acordo com o que ficar combinado com os professores, essa pesquisa, porque vai fazer parte da tarefa. Na próxima leitura que eu vou fazer para vocês, nós vamos falar sobre esse surgimento das cidades, as cidades espontâneas e as cidades planejadas. O que quer dizer essas duas palavras, espontâneas e planejadas? De uma maneira bem simples para você entender, espontâneo é o que vai surgindo aos poucos, sem que tenha sido esperado isso, mas vai acontecendo, vai surgindo e vai se formando. Planejado não, é algo que foi pensado com bastante cuidado, e aí foi feito um projeto, um planejamento, e daí foi construído. Então tem essa grande diferença. Então nós vamos ver algumas cidades que foram planejadas e algumas cidades que foram surgindo espontaneamente. Acompanhe a leitura aí pelo seu material. As cidades podem ser classificadas quanto à sua origem em duas categorias, espontâneas ou naturais e planejadas. A maioria das cidades do mundo são espontâneas, em regiões que têm condições favoráveis ao seu desenvolvimento, próximo às margens de rios, mares ou rotas comerciais, realização de atividades comerciais, deslocamento de alimentos e mercadorias. Como foi o caso da nossa cidade de Barretos, onde a economia se baseia na agricultura, comércio e prestação de serviço. São a base de sua economia. Na indústria, laticínios, confecções, borracha, calçados, curtume, cutelaria, sucos cítricos e artefatos em geral. Também aqui, se tiver algum item que você desconheça, você pode também fazer aí uma busca dos significados no dicionário para você entender melhor. Assim como São Paulo, também é um exemplo de cidade espontânea que surgiu em torno de um rio principal, o que foi essencial para o desenvolvimento e crescimento da cidade. Diversos municípios têm sua formação nas áreas centrais das cidades, onde se desenvolvem as primeiras atividades econômicas. A maior parte das cidades brasileiras tem a sua origem de maneira espontânea ou natural. Então, de acordo com o que nós acabamos de ler, a maioria das cidades tem a origem espontaneamente. Foi surgindo aí à beira dos rios, dos mares, nos caminhos onde eram chamados de rotas comerciais, e aí foram surgindo essas cidades. Mas algumas foram planejadas, é o que vamos ver agora. As cidades planejadas são construídas por meio de projetos, com o objetivo de melhorar a organização do espaço urbano, destinando áreas de indústria, comércio, moradias, lazer e ensino, com trajetos importantes para todas as regiões da cidade. Algumas cidades planejadas são Salvador, na Bahia, em 1549, Belo Horizonte, que é em Minas Gerais, em 1885, Boa Vista, que é em Roraima, em 1944, e Brasília, que é o Distrito Federal, em 1960. Brasília foi planejada e construída para ser a capital do Brasil. O projeto arquitetônico, conhecido como Plano Piloto, foi elaborado por Lúcio Costa. E aqui nós temos, onde eu estou passando o ponteiro agora, esse projeto do Plano Piloto de Lúcio Costa. Então, olha só como foi o projeto. O projeto, pessoal, para quem não se lembra, é um desenho que se faz antes de construir. Assim como vai construir uma casa, primeiro você precisa de um engenheiro para ele fazer o projeto para depois construir. Esse projeto é também chamado de planta baixa. Então, você vai primeiro visualizar aqui esse projeto da cidade de Brasília, que foi chamado de projeto do plano piloto. Percebam o formato que tem? Você conseguiu ver alguma coisa nesse formato? E foi um projeto bem pensado. Essa era a ideia mesmo, que tivesse esse formato. Agora aqui embaixo eu vou mostrar para vocês essas cidades. Não tem essa parte dessas imagens aí no seu material. Então eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, uma imagem de cada cidade planejada que foi citado aqui no texto que acabamos de ler. Então nós temos aqui, ó, Salvador, aqui é uma imagem da cidade de Salvador, Belo Horizonte, Boa Vista e aqui
a cidade de Brasília já atualizado, porque lá em cima nós só temos o plano piloto. Próxima atividade, atividade 3, essa também você vai poder fazer aí no seu próprio material, porque tem espaço. Mas, se você perceber que vai escrever bastante e que não tem espaço suficiente, você pode complementar aí as respostas no seu caderno, não tem problema nenhum. Então, nós vamos ver aqui, olha, número 1. Com base no que acabamos de estudar, defina com suas palavras as cidades segundo as suas origens. Olha só um verbo de comando. Lembra que nós estudamos os verbos de comando? Então, olha, ó, defina. Então, é o mesmo que você explicar. Então, você vai definir aqui na letra A, cidade espontânea ou natural. Como é o surgimento de uma cidade espontânea ou natural? Você volte ao texto para poder se lembrar, caso tenha esquecido. E como é o surgimento aí de uma cidade planejada? Então, defina aí de acordo com o que a gente acabou de ler, do que acabamos de estudar aí no seu material. Chegamos na tarefa. Então, agora, além das atividades que você fez e que você está fazendo durante a aula, você vai colocar em prática tudo que estudamos na sua tarefa. Parte 1, como sempre, trazemos para vocês a informação de utilizar o caderno sempre que necessário. E nesse caso, será necessário, porque você vai fazer uma pesquisa e não temos espaço aí no material para você escrever a sua pesquisa. Então, olha só o número 1. Se você já fez a pesquisa sobre a nossa cidade, responda as questões abaixo. E, caso não tenha feito ainda, faça nesse momento. Então, é importante que você faça a pesquisa sobre a cidade de Barretos, para você poder responder o que foi solicitado aqui. Então, olha o que pediu. Pediu o ano e o motivo da sua fundação. Ou seja, em que ano foi fundada a nossa cidade e qual foi o motivo da fundação da cidade de Barretos. A próximo item, se ela foi planejada, Barretos foi uma cidade planejada ou foi uma cidade que surgiu de forma espontânea. A gente acabou de estudar a diferença entre uma cidade espontânea e uma cidade planejada. Então, de acordo com a sua pesquisa, você saberá responder se Barretos foi criado de maneira espontânea ou de maneira planejada. Depois, escreva um texto sobre o resultado da sua pesquisa e compartilhe com os colegas e o professor. Então, cada professor vai combinar aí com vocês esse momento de vocês fazerem essa troca para conversarem, dialogarem sobre a pesquisa da nossa cidade. Então, olha lá, você vai fazer essa pesquisa da fundação da cidade de Barretos. E aí você vai conhecer todas as características aí da fundação da nossa cidade. A questão 2 é uma questão de múltipla escolha, então você vai ter que assinalar a resposta correta. Ou melhor, olha o que está dizendo no número 2. Assinale as alternativas corretas sobre as cidades espontâneas. Então, olha só, perceberam que eu destaquei aqui as alternativas corretas? Por quê? Nesse caso, como está no plural, significa que eu não tenho apenas uma correta. Vocês vão encontrar aí mais de uma alternativa correta sobre as cidades espontâneas. Então, você vai assinalar, temos A, B, C e D. Você assinale apenas aquelas que são corretas, quanto à explicação das cidades espontâneas. Depois, na número 3, vai ser a continuação. Olha o que está pedindo no 3. Agora, reescreva corretamente as alternativas incorretas, ou seja, aquelas que não foram assinaladas. Então, aqui em cima, na número 2, você assinalou as respostas corretas sobre as cidades espontâneas. As alternativas que sobrarem, elas estão incorretas, mas você vai escrevê-las aqui na número 3, tornando-as corretas. Então, você vai ver o que tem de errado nessas alternativas e vai escrevê-las aqui no número 3 de maneira que ela fique correta. E a número 4, qual o motivo da criação da cidade de Brasília? Para que foi criado Brasília? No nosso texto, que acabamos de fazer a leitura, tem essa resposta. Basta você voltar lá caso tenha esquecido. Parte 2 da nossa tarefa. Então, em casa, parte 2, novamente, utilize o seu caderno, porque vai ser necessário. Ainda sobre a nossa cidade, responda. Então, a primeira questão agora, olha só.
Percebam que para você fazer essa tarefa, você precisa ter em mãos, você precisa ter feito, você precisa ter anotado as características de Barretos. Para isso, a importância da pesquisa sobre a nossa cidade, porque, novamente, aqui vai depender dessa pesquisa que você fez. Então, qual é o primeiro item aqui que pediu? Olha, primeiro item, quais suas principais características? Então, você vai escrever, olha, principais características de Barretos, porque nós estamos falando da nossa cidade. Próximo item, onde fica a escola que você estuda? Então, olha, a escola em que estudo fica. Então, você vai pensar assim, a escola em que você estuda fica dentro da cidade de Barretos, claro, porque nós moramos aqui em Barretos, a nossa escola fica dentro de Barretos. Mas, dentro de uma cidade, existem vários bairros, então você pode colocar aí, por exemplo, em qual bairro fica a sua escola. Terceiro item, que cidades ficam na região de Barretos? Lembra que nós falamos lá que Barretos pertencem à mesma região de Ribeirão Preto? E juntamente com Barretos tem outras cidades que fazem parte dessa região. Então você vai também ter que pesquisar para responder as cidades que fazem parte da região de Barretos. E o último item, aqui na tarefa 2, tente se lembrar do caminho que faz diariamente de casa para a escola e descreva-o. Então você vai tentar explicar para nós aqui qual é o caminho que você faz quando sai da sua casa para chegar até a escola, ou vice-versa, da escola para casa. Então, você vai explicar isso. Olha, o caminho que faço de casa até a escola é uma sugestão. Você pode falar por qual rua você vai, por qual avenida você vai, por algum lugar, algum ponto de referência que você passe durante o seu caminho, durante o seu trajeto. Então, cada um vai explicar aí da melhor maneira possível esse caminho feito de casa até a escola. E a última questão da nossa tarefa, e ela é uma questão bem gostosa de fazer, onde você vai colocar em prática toda a sua criatividade. No espaço abaixo, desenhe as principais imagens que você tem de nossa cidade. Então, você pode pesquisar mais ainda algumas imagens de Barretos e escolher quais delas você acha mais interessante e desenhar aqui nesse espaço. Procure usar o espaço todo, pessoal. Não façam desenhos muito pequenininhos, façam desenhos maiores, use muitas cores, deixe o seu desenho assim bem criativo, bem colorido, bem visualmente gostoso de observar, gostoso de analisar. Então, você vai precisar usar toda a sua criatividade nessa atividade. Certo, pessoal? Então, chegamos ao final aí de mais uma aula. Hoje a nossa aula de geografia, falamos muito da nossa cidade de Barretos. Tenho certeza que você vai conhecer aí mais características da nossa cidade que você não conhecia antes, ok? Então, façam tudo com aquele capricho de sempre, tirem as suas dúvidas com seus professores, façam as suas tarefas e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!